Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. O que fascinava Roland Barthes numa fotografia era o facto de tudo o que se via nela ter acontecido. Corpos reais em lugares reais, cumprindo ações reais num tempo e espaço reais, eram capturados por olhos mecânicos e podiam ser revisitados infinitamente quando só tinham acontecido uma vez. A fotografia repete na imagem aquilo que não se pode repetir na existência. É a presença da ausência, tal como os raios de luz de estrelas há muito emitidas no universo e só agora visíveis, como diria Sontag. No século que inventou ao mesmo tempo a história e a fotografia, olhava-se para uma imagem fotográfica e sabia-se que determinada realidade já tinha existido. Mas hoje não é bem assim. Hoje temos a manipulação da imagem e a sua transmissão e difusão em direto e em diferido, dentro e fora do contexto. Hoje temos o deepfake e a rede de histórias cotidianas que descrevem os nossos dias resulta da compra, venda, montagem e colagem de bocados de imagens, umas reais, outras fabricadas. Histórias que nos conduzem a viver, por vezes, mais do que uma vida em paralelo, a que o corpo sente e se obriga, voluntário ou involuntariamente, e a que construímos para nos mostrarmos aos outros. Foi num tempo que tem na fotografia múltiplas realidades existentes e não existentes que uma pandemia ceifou a presença imediata nos palcos, um pouco por todo o globo, não nos podemos esquecer. E foi nesse mesmo contexto que Marco Martins convocou a fotografia enquanto memória e como presença de uma realidade só que já existiu, bem ao jeito de Roland Barthes em Câmara Clara, e criou a instalação Natureza Fantasma para a Companhia Maior. A Companhia Maior é um projeto de artes performativas desenvolvido por artistas séniores e que, anualmente, desde 2010, convida um artista ou um coletivo por ano a criar uma obra original. Pedro Penin, Jorge de Andrade, Sofia Dias e Vítor Roriz, Mónica Calho, Joana Craveiro ou Tiago Rodrigues foram já alguns dos artistas convidados. Em 2020, o convite foi endereçado a Marco Martins e, em março do mesmo ano, uma pandemia pôs em causa a natureza dos espetáculos ao vivo e considerou a maioridade um grupo de alto risco. As impossibilidades pareciam muitas e pertinentes, mas as questões que o projeto levantava exigiam respostas mais urgentes. Que sociedade é esta que isola os mais velhos? Em que sociedade nos tornamos quando deixamos de velar os mortos? O que somos quando aceitamos a suspensão do tempo para que o tempo passe sem nós? E que espetáculo se pode fazer para continuar a convocar a presença no tempo presente? Até onde vai o compromisso e até onde pode ir a transformação de um objeto sem desvirtuar a vontade e a paixão que o originaram? Marco Martins decide conversar, decide descobrir e pensar as realidades de cada um dos seus intérpretes através de velhos álbuns de fotografias de família. Inicia um processo de combustão entre as histórias que houve e as fotografias que todos podemos ver. Marco Martins converte memórias privadas em fantasmas coletivos e descobre o ouro indispensável de que as artes vivas são feitas: a presença no presente. A confusão, neste caso muito necessária, entre o real e o vivo. Tudo isto através da emoção, da recordação e do encontro, com o passado, com os outros e com o que ainda está para vir. Afinal, ainda há muitas maneiras de se habitar um espaço que reclama distância. Há muitas formas de estarmos colados uns aos outros por corpos intangíveis e, no entanto, muito reais. A fotografia e a imagem em movimento são um encontro com esses corpos. Tal como Roland Barthes olhava uma fotografia de 1852 do irmão mais novo de Napoleão e se deslumbrava com a ideia daquele olhar já ter olhado para o imperador, também nós, em Natureza Fantasma, olhamos para pessoas que já olharam para os intérpretes e criadores desta peça e que já conviveram ou ainda convivem com quem tem agora voz nesta instalação. Ou seja, Marco Martins reinventa a presença no teatro, convocando a sua mais antiga missão, o ritual de passagem entre a vida e a morte, através da convocação da presença dos nossos fantasmas. E tudo isto perante a ausência de um tempo de ação presente que se viveu em 2020 e 2021. Haverá algo mais crucial no teatro do que a sua eterna relação com o culto da vida, mas também da morte? Foi uma felicidade do destino ver-me atravessada no percurso desta obra que me caiu no regaço quando cheguei ao Teatro Viriato. Aquilo que começou por ser uma coprodução, que previa uma companhia com 2 dezenas de atores em palco, transformou-se num clássico grego com centenas de figurantes e intérpretes que transformam a garagem do piso -3 do parque de estacionamento do Fórum Viseu num anfiteatro no cume de uma montanha olímpica. E é lá que assistimos à história de todos nós.
Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.